Olá, bom dia. Hoje eu vim aqui para falar com vocês uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. E na verdade eu ia continuar o vídeo falando sobre a graça, mas Deus tem falado muito ao meu coração com uma palavra que eu vou compartilhar hoje. E eu peço a vocês que, se vocês puderem, compartilha, curte, comenta, ativa o sininho para receber novas notificações assim que a gente colocar vídeo novo no canal. E uma palavra que falou muito forte ao meu coração foi a mulher que foi pega em adultério. Eu vou ler aqui em João 8, versículo 4 em diante. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde, Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nessa passagem, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra para ter algo com que acusar Jesus. Só que uma coisa interessante é que Jesus, ele não fala uma só palavra, ele simplesmente abaixa e começa a escrever no chão. Muitas pessoas interpretam isso como se Jesus estivesse escrevendo ali os pecados deles. Eu entendo o seguinte, que Jesus, ele é a palavra. Então, se Jesus é a palavra, ele sabia da lei de Moisés, ele sabia tudo que estava nas escrituras. E ele abaixou e não respondeu, E as pessoas continuaram a fazer perguntas, E aí, o que você diz, E Jesus levanta e ele fala: Aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E todos, fala, começando dos mais velhos até os mais novos, vão largando as pedras. E Jesus vira para a mulher e pergunta: Mulher, cadê aqueles que te acusam? Não sobrou nenhum? E a mulher responde: Não, Senhor, não sobrou nenhum. Vá, nem eu mesmo te condeno. Jesus diz que nem ele condenava a mulher. Então Jesus, a gente entende que ele veio aqui não para condenar, mas ele veio aqui para salvar o mundo. Ele livrou a mulher da condenação, ele livrou a mulher daqueles que o acusavam. Então na nossa linguagem hoje, o que isso diz para nós? Que Jesus, ele não está aqui para acusar o que você tem feito de errado. Ele não está aqui para te condenar, ele veio aqui para te salvar. Ele veio aqui para, como que eu posso dizer? Ele veio aqui para que você não ouvisse mais a voz do acusador na sua mente. Nem Jesus te condena. A partir do momento que você aceita Jesus, ele também não te condena. Ele simplesmente te dá o poder de ir e não pecar mais.
Quando Jesus ele cala a voz dos acusadores e eles vão embora, a mulher percebe que ela foi liberta. Imagina o desespero dela de saber que ela iria morrer apedrejada. Imagina o desespero por um momento dessa mulher, que ela deve ter passado na cabeça dela: eu vou morrer, eu tô morta, né? Eles vão me apedrejar até a morte, porque era isso que dizia a lei de Moisés. E aí eles são calados e eles saem e deixam a mulher lá com Jesus. E aí Jesus fala para ela: nem eu mesmo te condeno, vai e não peques mais. Ele deu o poder dela não pecar mais, dizendo que não existia mais condenação na vida dela. Então, esse é o nosso poder. Saber que quando nós aceitamos Jesus, nós não somos mais condenados, nós somos salvos por aquele que se sacrificou na cruz por nós. Mas, por outro lado, eu vejo também a seguinte lição. Jesus, quando as pessoas usaram da lei de Moisés para condenar aquela mulher, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar tais mulheres. Jesus usou a mesma lei para condenar eles, dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando nós usamos da lei para acusar as outras pessoas, nós também recebemos essa mesma lei para sermos condenados. Então, na palavra de Deus diz: a medida que você medir, vos será medido. Então, se eu uso a lei para condenar alguém, essa lei vai ser usada para me condenar também. Mas se eu uso a lei para como graça e misericórdia, olha, você pode ter cometido pecado, mas Jesus já pagou por todos esses pecados que você cometeu. Então Deus também usa de graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Uma vez eu ouvi do meu irmão ele dizer que quando você tira uma ovelha de um rebanho e coloca em outro, a ovelha mais velha se esfrega na ovelha nova que acabou de entrar no rebanho, e as outras ovelhas também se esfregam para que essa nova ovelha tenha o mesmo cheiro do rebanho. E quando você tira um bode de um rebanho e coloca em outro, o bode dá cabeçadas, os bodes desse rebanho começa a dar cabeçada nesse bode que entrou para que ele saia do rebanho. E o bode fica totalmente confuso. E ele começa a dar cabeçada em todos. Não seja um bode. Seja uma ovelha do Senhor. Seja aquele que acolhe, seja aquele que traz para Deus as pessoas e não que afasta. Seja aquele que tem uma palavra para encorajar uma pessoa e não aquele que julga. O mundo tá com as mãos cheias de pedra para atacar. Na igreja do Senhor, que nós não tenhamos pedras nas mãos, que nós tenhamos o amor de Cristo em nossos corações. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor esteja sobre o lar de vocês, que o sangue de Cristo cubra vocês em todo momento, em todos da sua família seja coberto pelo sangue de Cristo, porque Ele entregou a sua própria vida por amor a nós. Deus abençoe, até o próximo vídeo.